Boa noite, irmãos. Vamos dar início. Vamos adiantar aqui nossa programação. Nós vamos iniciar cantando o Salmo 65. A ti louvor é tributado. Salmo 65. Cantemos então. A ti louvor é tributado em tua casa, ó Deus, onde teu povo congregado paga os votos seus. Ó tu que atendes aos que clamam, todos a ti virão, das transgressões que nos dominam, ganhamos remissão. Como é bem-aventurado quem faz vir a ti, o homem que foi escolhido para habitar ali. No templo, Deus, tua bondade podemos encontrar, também da tua santidade ali nos saciar. Com grandes feitos das respostas, nos ouvis o clamor. Assim tua justiça mostras, Deus nosso Salvador. Até pras ilhas mais distantes a esperança és, tu cuja mão garante aos montes a sua solidez. As grandes ondas agitadas do tempestuoso mar, e as nações tumultuadas tu sabes dominar. Até a mais remota gente teme a tua mão, do Oriente ao Ocidente causas jubilação. Com tuas chuvas copiosas, tu vens nos visitar. Cheio está o teu ribeiro
vai irrigar os sulcos seus de água enchendo, que fertilização, o campo todo amolecendo, prometes produção. Tua bondade orna o ano com abundância. Mostras teu rastro até no ermo, fazendo brotar. Os altos verdes se alegram com os rebanhos seus, vales com trigo se enfeitam em tua honra, ó Deus. Vamos então orar ao Senhor neste momento, irmãos. Senhor, nosso Deus amado, mais uma vez, ó Pai, oramos em nome de Cristo Jesus. E já te agradecemos mais uma vez por tua bondade em nossas vidas, por todo o teu cuidado sobre a tua igreja, pois o Senhor nos mantém, nos fortalecendo por tua palavra e nos conduzindo como o pastor faz ao seu rebanho. E assim temos segurança, pois sempre encontraremos pastagem, porque o Senhor nos guia. Obrigado, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que mais uma vez temos de compartilhar a alegria dos louvores, como também a tua santa palavra, por esse dia tão abençoado que o Senhor nos deu, dia memorável, onde mais uma vez podemos aproveitar a companhia dos irmãos. Obrigado, Senhor, por cada refeição, por cada conversa, por cada diálogo. Tudo isso, ó Deus, nos edifica e nos fortalece na fé. Muito obrigado, Senhor. Continua a nos abençoar então e a nos fortalecer e a nos ensinar pelo Santo Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Nós vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus, que é o texto de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, leremos do verso 16 até o 34, até o finalzinho. Atos 17, versículo 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 17, a partir do verso 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram para o Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra,
não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens, a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos irmãos, nós já temos ouvido algumas palestras em nosso acampamento, em nosso retiro, na verdade, com esse tema de propósito da vida, nosso propósito, nosso objetivo na vida, como também a jornada que devemos trilhar como cristãos. E também temos aprendido, tanto na primeira palestra como na segunda, acerca de nossa missão de pregar o Evangelho, o ide que o Senhor Jesus nos ordenou. Há 2000 anos atrás, Cristo, antes de ascender aos céus, à vista de seus discípulos, deu-lhes então esta ordem: vão e preguem o Evangelho, colocando assim a pregação do Evangelho como sendo algo central na vida dos seus seguidores, na vida da igreja. Esta ordem ou missão que Jesus Cristo nos deu foi dada inicialmente aos apóstolos e aos discípulos que estavam mais próximos ali. Mas, meus irmãos, claramente esta ordem, este imperativo, continua na igreja em nossos dias. E, portanto, é nossa missão também, como igreja local, e cada um individualmente pregar o Evangelho, ou seja, evangelizar. Todos os que são membros do corpo de Cristo, por meio de uma verdadeira fé, têm este imperativo sobre suas vidas, pois todos os verdadeiros crentes têm neles habitando o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E como lemos em Atos 1, no verso 8, por exemplo, ratificando aquilo que Lucas também nos ensina, e cumprido em Atos 2, o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja para que os seus membros fossem testemunhas do Evangelho, testemunhas de Cristo neste mundo. Mas, meus irmãos, é notório que boa parte dos cristãos em nossos dias não se sentem tão responsáveis assim pelo evangelismo, por falar da palavra, da mensagem do Evangelho, do Reino. E, lamentavelmente, no meio de nós reformados, o interesse pelo evangelismo é ainda menor. E eu falo isso com tristeza, porque, pelo menos em nosso país, não há um empenho entre os reformados para a evangelização. Nós somos muito tímidos, muito fechadinhos em nossa bolha, muitas vezes, o que não é algo interessante e nem coopera com a nossa missão de pregar o Evangelho. E eu digo isso, meus irmãos, com tristeza, porque, baseados em nossa doutrina, não há razão nenhuma para sermos tímidos, desanimados e não nos importarmos com a evangelização. Nossa doutrina nos dá todas as bases necessárias para pregarmos o Evangelho a todas as pessoas. Bem, a ordem já foi dada por Cristo. Portanto, não é uma questão de escolha para nós, de querer ou não participar ou então nos envolver verdadeiramente com o evangelismo, mas um dever para com o nosso Rei. Pois aquele que nos governa nos chama para priorizarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino. Esta é a ordem do Senhor. Por isso, meus irmãos, se falta motivação para que venhamos evangelizar,
convidando mais e mais pessoas para a igreja, para os cultos, para a escola bíblica e outras programações, eu quero fazer algumas perguntas relacionadas ao nosso contexto, não é? De como anda o nosso mundo em nossos dias, para então podermos analisar se o mundo em que vivemos não necessita extremamente da pregação do Evangelho feita pelo povo de Deus. Por isso, a pergunta é: como você vê o mundo? O mundo que você está contemplando está bom do jeito que está? Está tudo tranquilo? Está tudo bem? Pense bem sobre isso. Violência, mentira, corrupção, injustiças, imoralidades e todo tipo de absurdo tem acontecido e aumentado todos os dias em nossa geração, em nossa sociedade. Por isso, responda a si mesmo: isso é para você algo bom? Não te revolta em ver o mundo caminhando cada vez mais para o abismo e negando e se afastando do Evangelho, da Palavra de Deus? Casamentos destruídos e banalizados, uma juventude confusa e entregue aos prazeres, falta identidade. Atos monstruosos são cometidos sempre em nosso contexto, como aborto ou pedofilia, e até mesmo militância política em prol dessas coisas. O nosso mundo é assim. Pessoas militam e comemoram o direito de poderem matarem filhos nos seus ventres. Esse é o nosso mundo, meus irmãos. Isso não te causa revolta? Não causa revolta também ver, nesse contexto, a cristandade que em grande número mente a respeito de Jesus Cristo, prega um falso evangelho, vende Jesus como um tipo de Jesus pop, que não se importa com a verdade, que não se importa com a salvação, que é, na verdade, um rei frouxo, muito mais preocupado com questões financeiras, em prosperar os avarentos religiosos. Para você, como um cristão, isso é normal e aceitável ou te incomoda profundamente? Penso que são perguntas importantes para a nossa reflexão. Se você é um cristão genuíno, tenho certeza que você não está satisfeito com isso, com a situação do mundo. Mas a pergunta é, diante de tudo isso, há algo que fazer? Será que podemos fazer alguma coisa? Devemos aceitar o mundo do jeito que está? Ou então nos revoltarmos nesse sentido contra o mal? O que fazer neste mundo? Sim, meus irmãos, existe algo a fazer. Observemos o texto para aprendermos um pouco sobre a experiência que o apóstolo Paulo teve ao chegar em Atenas e como ele reagiu diante de um mundo que o escandalizou por sua idolatria, por sua corrupção, por sua maldade. Devemos então, de acordo com o que aprendemos aqui com Paulo, nos indignar com a idolatria e com o mal no mundo. No verso 16, lemos assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Em outras versões, temos, ao invés da expressão se comovia, temos a expressão se revoltava, se indignava, e esse é o sentido. Paulo estava aqui cumprindo a sua missão, indo de cidade em cidade pregando o evangelho. Era a sua segunda viagem missionária. Ele havia passado por Troade, Filipos, aonde, quando ele estava pregando, Deus abriu o coração de Lídia para dar ouvidos às palavras de Paulo ali. Eles anunciaram o evangelho por aquelas regiões, depois seus companheiros foram para Tessalônica, Bereia e por fim Paulo chegou a Atenas. E quando chegou em Atenas, ele ficou impressionado em um sentido muito negativo, irmãos. Ele estava esperando ali, mas estava inquieto, impaciente por causa da grande religiosidade ateniense, especialmente por sua idolatria. Porque por todos os lados, havia ídolos, templos, objetos religiosos, altares, e de fato, Atenas era a grande cidade tema das mitologias, a capital da Grécia. Paulo estava incomodado com a idolatria daquele lugar. E podemos perguntar por quê? Tanto incômodo, tanta indignação com a idolatria presente em Atenas. O que é a idolatria? Para que ele pudesse ficar tão incomodado. Idolatria é justamente ter ou colocar algo ao lado ou acima de Deus. É uma substituição. Ao invés de você dar glória ao Criador, dar glória à criatura. Aquilo que o homem cria. E o que a idolatria revela sobre a humanidade? Fala sobre a humanidade. Revela cegueira, escravidão espiritual, superstições tolas e profunda ignorância.
É isso que a idolatria revela sobre a humanidade. Nas palavras do próprio apóstolo Paulo, em Romanos 1, revela loucura. Romanos 1, versos 22 a 23, lemos: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e répteis. Era isso que ele estava vendo lá em Atenas. E diante da cegueira e impiedade presentes e gritantes naquela cultura, Paulo fica indignado, ele se revolta em seu espírito, ele se irrita por ver tantas pessoas fazendo um esforço tolo em prol de nada, gastando suas energias, suas emoções em religiões vãs, inúteis. Ora, meus irmãos, Atenas, como outras cidades do mundo antigo, era cheia de templos. Mas pelo que lemos da reação do apóstolo Paulo aqui, aquela cidade se destacava nesse quesito. Segundo um escritor romano, não é, que viveu ali em meados do ano 27, talvez até o ano 66 depois de Cristo, bem contemporâneo dos apóstolos, por exemplo, ele diz sobre Atenas: em Atenas era mais fácil encontrar um Deus protetor do que um homem. Quem disse isso foi Petrônio. Aquelas pessoas tinham vários deuses protetores. Por toda a cidade havia imagens, estátuas, muitos altares às divindades gregas, adoradas ali. E Paulo se irritou, se perturbou por ver aquilo. E a idolatria não estava apenas presente naquilo que era mais visível. A idolatria também era clara em sua própria filosofia. Paulo teve que debater, não é? Ele falou, por exemplo, com filósofos epicureus. E nessa filosofia dos epicureus existe uma ênfase, uma máxima: prazer. Prazer. De maneira moderada em muitos aspectos, para não prejudicar o corpo, mas o foco da vida consiste em prazer. Também Paulo conversou e debateu com os estoicos, que tinham um tipo de filosofia que ensinava a que a pessoa fosse indiferente com tudo que acontecia. Não importa se bom ou ruim, temos que ser indiferentes, ficarmos serenos, não nos envolver com absolutamente nada. Paulo, então, ele começou a falar e debater com relação a essas pessoas. Olhando para esses 2000 anos, para o contexto em que o apóstolo Paulo viveu e pregou, não é? Para os desafios que ele teve em sua época, podemos perceber então, realmente, como aquele ambiente, aquela cultura era chocante para quem estava anunciando a verdade do único Deus. Do único Deus. Mas olhemos agora para a nossa própria geração, para a nossa própria cultura. Será que também não vemos em nosso contexto uma idolatria escancarada, gritante, como em Atenas? Será que também não vivemos em um contexto onde a idolatria se vê em tudo, especialmente na religiosidade brasileira e em nossas filosofias modernas de culto ao prazer e à vaidade? Penso que não há tantas diferenças assim entre o que o Paulo presenciou e o que nós presenciamos hoje, todos os dias. Talvez estejamos vendo coisas piores do que os apóstolos viram, meus irmãos, pois ao passar das gerações, não estamos melhorando como sociedade. Nós avançamos em muitos aspectos tecnológicos, não é? Aspectos científicos para a medicina, mas são os velhos pecadores de sempre que continuam a investir no pecado e nessa idolatria. As gerações estão sempre, então, cada vez mais depravadas, afastadas dos princípios morais, e são piores, geralmente, em termos morais, do que as gerações anteriores. É isso que nós observamos. Na cristandade brasileira, por exemplo, existe muita idolatria escancarada. Um santo para cada dia em um tipo de igreja. Vários deuses, santos protetores, padroeiros, como em Atenas. Em outras igrejas existem pastores super ungidos, cultuados por seus fiéis. E por todos os lados, inclusive em denominações cristãs, pessoas buscam prazer, se tornando escravas daquilo que é oferecido para aqui e agora. Somente isso. Vivendo para si mesmas e não para Cristo. Vemos abrir então os olhos diante disso, meus irmãos. A idolatria está em tudo em nossa sociedade. Nós sempre podemos enxergar em como as pessoas usam as coisas que elas deveriam simplesmente
usar para o seu bem, para a glória de Deus, para o bem do seu próximo, mas acabam se tornando escravas dessas coisas. Por isso, a idolatria está presente, por exemplo, em nossas músicas, em nossa arte. Está presente nesse sentido em como as pessoas falam, se comunicam, em nosso vocabulário brasileiro, muitas vezes sujo e imoral. Está presente em como nós nos apresentamos. Está presente na cosmovisão do homem moderno. Nós vivemos em uma geração insaciável por prazeres carnais, por distrações estúpidas e por uma religiosidade particular, sem ordem, onde cada um é um Deus para si mesmo. Não é à toa que nós temos basicamente uma nova religião de desigrejados, de pessoas que dizem: eu não preciso e não quero isso aqui, igreja. Eu não quero ter pastores, presbíteros, diáconos, eu não quero ter ordem, eu quero ser um cristão freestyle, livre. Eu quero fazer aquilo que vem ao meu coração, eu quero entender Deus de acordo com a minha própria vontade, eu quero ser livre para dizer que eu sou de Deus, que eu sou cristão, sem compromisso com sua palavra e com o seu povo. Esse é o mundo que vivemos, meus irmãos. Cada vez mais. Pensando nisso, pensando em tudo isso aí, meus irmãos, será que não deveríamos também, assim como Paulo, nos indignar, nos revoltar contra a cegueira, contra a idolatria e a maldade deste mundo? Será que não devemos também ficar inquietos em nosso próprio espírito diante de um mundo que não exalta a Cristo, mas que se prostra diante dos ídolos que ele mesmo cria? Lemos em Romanos 12, verso 9: aborrecei o mal, isto é, detestai o mal, apeguem-se ao bem. O apóstolo Paulo viu o mal, a cegueira em Atenas, e ele se aborreceu por causa disso e se indignou contra a idolatria. Então, o que aprendemos aqui é que devemos também hoje, ao vermos o mundo do jeito que está, ficarmos sim indignados e revoltados contra a idolatria em nosso contexto. Porque o mundo não dá glória ao Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos, mas o rejeita e procura glorificar a si mesmo cada vez mais. A pergunta é então, o que devemos fazer, meus irmãos? Guerra contra o mundo? Devemos brigar com as pessoas e arrumar confusão com todos aqueles que estão vivendo de uma maneira desordenada e irresponsável na sociedade? Ora, talvez há 100 anos atrás, a exortação dos mais velhos com relação aos mais jovens funcionaria. Talvez há 100 anos atrás, quando um jovem estava agindo, qualquer pessoa na sociedade, agindo de uma maneira imprudente, imoral, antiética, o mais velho poderia falar, exortar. Não somente os pais com relação aos filhos, mas o mais velho que era respeitado falar com qualquer outra pessoa na rua. Que estivesse bagunçando e ele ouviria. Mas hoje não é assim. Hoje não é assim. Lamentavelmente. Não adianta nada então apenas falar, porque as pessoas não vão ouvir. Não é? Se portem direito. Tenham um comportamento decente e respeitoso. Não falem palavras imorais. Respeitem as famílias, respeitem os mais velhos, respeitem a igreja. Parece que falar essas coisas hoje não adianta muito mais no mundo. O mundo anda de acordo com as suas próprias tendências malignas. Então, diante de tudo isso, o que fazer? A pergunta é o que Paulo fez. E é isso que nos interessa aqui. Paulo fez aquilo que nós podemos fazer. Fez aquilo que nós devemos fazer e que recebemos a ordem para fazer. Diante, então, deste mundo, como expressão de sua indignação, Paulo pregou o Evangelho. Foi o que ele fez. Lemos no verso 17 e 18. Ouçam bem. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro, esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Os atenienses, não é? O mundo grego antigo amava as filosofias. Por isso Paulo viu a ocasião para pregar. Ele disputou, debateu na sinagoga com os judeus que certamente concordariam que o contexto religioso e cultural de Atenas era perverso, era idólatra. Mas ele não ficou apenas debatendo com os judeus na sinagoga. Ele foi para a praça para pregar, para ensinar. E enquanto ele esperava e se indignava todos os dias, aproveitava as oportunidades para falar de Jesus Cristo.
E por que, meus irmãos? Paulo falava de Jesus Cristo assim, sem parar todos os dias. Porque quem está realmente indignado não se cala. Se nós estamos indignados, se você está indignado com alguma coisa, a sua tendência não é ficar calado, é falar, é expressar a sua opinião, é dizer, eu não concordo com isso está errado, se há indignação. Mas aquele que não fala nada e se omite, na verdade não está indignado, está acomodado, se acostumou com a situação. Por isso ele falou a verdade, mesmo tendo a resistência daqueles filósofos, pois obviamente a mensagem do Evangelho era loucura para aqueles gregos, como também é loucura para o mundo de hoje. Ela continua sendo vista assim, como loucura. Notem esse detalhe aqui, meus irmãos. Eles ouviram falar sobre Jesus Cristo e a ressurreição, e entenderam, observe como eles raciocinaram sobre a doutrina que Paulo estava pregando. Eles entenderam que Paulo estava ensinando sobre deuses estranhos. Ou seja, eles encararam a mensagem sobre Jesus Cristo como a doutrina de mais um Deus como os outros, mas que eles não conheciam. Nossa, esse homem está falando sobre deuses estranhos, que nós não conhecemos. Eles levaram Paulo para o Areópago, um lugar próprio, onde eles apresentavam suas filosofias, suas teorias sobre a natureza, sobre a vida. E Paulo então pregava e ensinava sobre Cristo naquele lugar. E como é normal de ser observado, uns escarneciam de sua pregação e outros tinham curiosidade, desejando que Paulo pudesse falar mais a respeito daquela mensagem. Então lemos versos 22 e 23. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Isso pode ser dito também de nós brasileiros, da nossa cultura brasileira. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Existe uma história extra-bíblica a respeito deste altar ao Deus desconhecido. Sobre um homem, um sábio, um profeta, um grego, não é, que veio da ilha de Creta, chamado Epimênides, e que Paulo certamente conhecia a história que se contava sobre ele. Em resumo, muitos séculos antes, um sábio chamado Epimênides foi convocado a Atenas porque nenhuma das divindades gregas estavam conseguindo resolver um problema sério, não é, de doenças, de praga do meio do povo. Então, essa história conta que esse profeta, esse Epimênides, ele clamou a um Deus desconhecido, fazendo um sacrifício, e então esse Deus curou o povo ateniense. Talvez na época de Paulo essa história estivesse um pouco esquecida, mas ele usou exatamente isso para falar com aquelas pessoas. Paulo aproveitou a oportunidade para pregar aos atenienses o Deus que eles não conheciam. Notem, meus irmãos, que eles ergueram um altar ao Deus desconhecido, que eles, infelizmente, contavam como mais um Deus, e continuavam na idolatria. E usando essa oportunidade, Paulo tornou conhecido o Deus que eles não imaginavam quem era. E Paulo realmente fala sobre isso, apontando para o verdadeiro Deus. Ele faz um grande resumo aqui sobre o que nós cantamos, por exemplo, no Salmo 61, sobre Deus como Criador, aquele que mantém todas as coisas. E ele começa a falar aqui sobre Deus, o Criador, a sua providência, e vai citando realmente muitas verdades sobre o Deus Todo-Poderoso. Agora, pergunta aos irmãos, será que não podemos ver algo semelhante em nosso contexto? Será que o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é realmente conhecido em todo o nosso Brasil? Será que todos os que se dizem cristãos e frequentam igrejas realmente conhecem a Deus? Sabemos que todos sabem que há um Deus, pois Deus se revelou no grande e diverso livro da natureza, mas esse conhecimento só torna as pessoas indesculpáveis. Todos sabem que há o Deus, mas eles sabem quem é esse Deus? Alguém poderia dizer, mas é claro, pastor. Poxa, pastor, olha bem, nós estamos no Brasil, estamos no Ocidente. Nossa sociedade é fundamentada com bases cristãs. E é claro que sabemos quem Deus é. Todos são cristãos aqui. A pergunta é, todos realmente são cristãos? Por quê? Porque aqui no Brasil existem muitas denominações? Porque o nosso país é dividido em maioria, não é, entre católicos romanos e evangélicos? Esse seria o argumento. Quando eu estava no seminário, há muitas ruas atrás,
Um dos líderes do seminário, ele mostrou certa oposição com relação ao evangelismo no Brasil. E seu argumento foi: o Brasil já é um país cristão. As pessoas já sabem quem é o Deus da Bíblia, então não precisa ficar evangelizando aqui não. Temos que evangelizar fora do Brasil. Eu entendo o raciocínio dele, porque ele estava tendo como premissa, como pressuposto, que no Brasil realmente as pessoas conhecem o Deus da Bíblia. Então, baseado nisso, não é necessário mais evangelismo. Porém, nós sabemos que essa não é a realidade. Vamos fazer então um pequeno teste, um teste rápido com algumas perguntas, para saber se realmente o Deus conhecido aqui é o Deus da Bíblia. Eu digo isso porque, naquele contexto, não é? Os gregos ouviram a mensagem de Paulo e entenderam que ele estava falando de um outro Deus. Um Deus diferente que eles não conheciam. Mais um Deus. Então, será que em nosso contexto ocidental, brasileiro, também não há muitos altares levantados a um Deus que não conhece? Que não é conhecido? Vamos então a algumas perguntas para os irmãos refletirem. O Cristo, que a maioria dos cristãos em nosso país confessa, é o único Salvador e mediador, o único mediador entre Deus e os homens? Sabe qual é a resposta que nós temos aqui, direta, sem medo de errar? Não. Esse não é o Cristo conhecido por muitos brasileiros. Boa parte dos cristãos em nosso país confessam que Cristo não é suficiente. Não é suficiente. Estes são católicos romanos. Para eles, não é Cristo, mais Maria, mais os santos, mais a igreja. Eles sempre têm vários mediadores. Ou seja, parece que o Cristo bíblico, único e suficiente mediador entre Deus e os homens, não é bem conhecido dessas pessoas. Não é bem conhecido dessas pessoas. Pois eles aprendem a depender de santos, de si mesmos, de sacrifícios para alcançarem salvação. Vamos para outra ala, então. A ala evangélica, em sua maioria também, acreditam que para sermos salvos, não precisamos, é claro, dos santos, da igreja ou de Maria. O que precisamos é de nós mesmos. Então basta andar direitinho, fazendo boas obras, que conseguiríamos cooperar com Deus para que no fim sejamos salvos. Ora, meus irmãos, é esse o Cristo que a Bíblia revela? O Cristo que precisa da minha ajuda para me salvar? É isso que a nossa Bíblia ensina? Parece então que o Cristo que muitos confessam, entre os protestantes, não é o Cristo fiel Salvador, que realmente salvou pessoas por sua obra. Não é um Cristo que pode garantir a salvação, mesmo quando ele fala que as suas ovelhas nunca iriam perecer, eles ainda negam essa verdade. Então parece, meus irmãos, que o Cristo bíblico não é realmente conhecido por muitas pessoas que se dizem cristãs. Não é? E ainda outros, muitos outros, que veem Jesus como sendo um mero operador de milagres, que vai dar muito dinheiro, uma casa perfeita, um marido perfeito, uma esposa perfeita e muita prosperidade no mundo. E nem ousem pensar, não é? Ou perguntar a muitos jovens de hoje. É arriscado você perguntar a jovens que não estão em igrejas, não é, sobre Jesus Cristo, e eles responderem, ou perguntarem de volta: Jesus Cristo? Será que não é nenhum personagem de quadrinhos? Jesus Cristo é da onde? É da DC, da Marvel? Existe muita confusão sobre quem é Deus. Acho que estamos em uma situação bem parecida com a do apóstolo Paulo. Vemos em todo o país, por todos os lados, altares construídos em nome de Cristo. Muitas denominações, mas ainda são altares a um Deus desconhecido. Ao Cristo que é redefinido por doutrinas falsas. Há um Cristo reinventado, adaptável da cultura cinematográfica. Um Cristo que não salva de verdade sem a minha ajuda. Um Deus que não é soberano sobre tudo, sem contar os muitos outros absurdos que se falam sobre Deus em nome do Evangelho. Relembro aos irmãos aquilo que o nosso catecismo ensina sobre esse princípio. No dia do Senhor 11, pergunta 30, lemos bem assim. Ouçam com atenção. Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus Cristo?
A resposta é não. Embora gloriem-se nele com palavras, eles na verdade negam a Jesus como o único Salvador, pois das duas coisas só um é verdadeiro. Só um é verdadeiro, tá? Ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Não precisamos então nem citar, nem mencionar aqueles que se dizem não cristãos, que se revelam como ateus ou que praticam outras religiões. A cultura promíscua na qual estamos inseridos e que presenciamos piorando a cada dia, e a incoerência da cristandade em lidar com tudo isso, já são demonstrações claras de que em nosso país, há uma necessidade extrema de evangelização, de pregação do evangelho, porque é evidente que boa parte do povo brasileiro não conhece verdadeiramente a Deus, mesmo que se gloriem nele com palavras. Eles têm imagens de Cristo, muitas denominações e uma cultura cristianizada, mas com isso apenas confirmam que existem vários altares construídos a um Deus que não se conhece. Por isso, a mensagem do apóstolo Paulo aqui sobre o que ele fez quando chegou em Atenas é: devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. O que aprendemos aqui com essa santa indignação de Paulo é que ele se indignou e por isso pregou o evangelho. Ele, à medida que foi anunciando, falando sobre Cristo, ele combatia a idolatria dos atenienses. Como lemos no verso 29 a 31, ele fala: sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Certo? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo anunciou o arrependimento àqueles gregos. E pensemos bem, meus irmãos, o que mais podemos fazer neste mundo se não pregar o evangelho? Ele viu que a única maneira de combater a idolatria, o pecado, a corrupção naquela sociedade, promovendo transformação naquela cultura, era por meio da pregação do evangelho. Pois o evangelho, como ele mesmo disse em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então existe uma necessidade extrema do evangelho neste mundo. E nós, igreja do Senhor Jesus, temos este evangelho. Nós ouvimos o evangelho, aprendemos, somos instruídos, exortados, fortalecidos, preenchidos de esperança pelo evangelho. Sempre, sempre. Por isso, meus irmãos, como cristãos, temos que aprender a dar um basta em nossas reclamações. Paulo não estava ali reclamando: nossa, vocês são muito idólatras, hein? Para que tantos altares? Não é? Para que tantos templos? Mas que idolatria é essa? Que entrega à maldade é essa? Não. Paulo não estava reclamando, ele estava pregando o evangelho, anunciando a verdade. Então, nós precisamos fazer isso. Ora, em nossa cultura há muita coisa feia? Há muita coisa vergonhosa, sim, que nos causa vergonha para o mundo inteiro. Porque o que o mundo vê sobre nós brasileiros, nossa cultura, eu digo, são coisas horríveis. Corrupção, mentiras, todo tipo de coisa terrível, as pessoas veem como uma cultura depravada no Brasil. Não é? Então chega de ficarmos resmungando, porque precisamos realmente nos indignar, nos revoltar contra o mal e combater o mal com o bem. E o que temos de maior bem para fornecer ao mundo, senão o evangelho? Lembre-se, 1 Coríntios 1:22, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, por isso temos que pregar. Temos que falar de Cristo para as pessoas. Temos que convidar as pessoas para a igreja cada vez mais, para que elas ouçam a única mensagem que pode transformar o ser humano. A única mensagem. Ah, pastor, mas é difícil. Muito difícil. Nós chamamos, sabe? Nós chamamos 30 e vem um e às vezes desiste do caminho. Será que as pessoas elas vão querer ouvir a pregação hoje? Olha o tempo que vivemos. Será que vale a pena ainda falar de Cristo
chamar para ouvir sobre o Senhor Jesus? Será que vale a pena entregar folhetos evangelísticos em nossos dias? Isso era muito comum antigamente, mas parece que, especialmente em igrejas mais tradicionais e reformadas, isso já não tem mais tanta utilidade. Será que devemos abandonar essa prática? Paulo também poderia fazer essas perguntas. Ele também se chocou com a cultura ateniense. Mas o que ele fez? Ele inventou desculpas? Não. Ele julgou as pessoas dizendo: gente imunda, idólatra, não honram a Deus, eu não quero proximidade com eles. Vou ficar na minha. Quer dizer, vou aproveitar esse salão de Atenas, eu estou incomodado, está me dando uma agonia em ver tanta idolatria, vou embora. Não. Paulo pregou, anunciou o evangelho. Ele não entendeu que o seu esforço seria jogar pedras aos porcos. Não foi isso que ele entendeu, mas ele pregou. Ele obedeceu a ordem de Cristo, pregue. E mesmo naquele lugar, onde só se via idolatria, Deus realizou a sua obra. Pois vemos nos versos 32 ao 34. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso ouviremos depois. E assim Paulo saiu do meio deles. E então Deus realiza a sua obra. No verso 34 lemos: todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Ele só via idolatria ali. Pregou por muitos dias. Não foi da primeira vez que ele pregou e as pessoas aceitaram, não. Ele pregou. Ele continuou pregando. Na praça, debatendo com os filósofos, anunciando no Areópago, ele pregou. E chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, uma mulher chamada Damares, e com eles outros. Percebem, irmãos? Devemos pregar. Ele não sabia o que iria acontecer. Ele apenas confiou que a mensagem, a palavra é suficiente e pregou. Então, não temos que nos preocupar se o mundo vê a mensagem da igreja, o evangelho, como loucura. Ou, ora, quem são vocês, reformados? Tudo que vocês têm é isso. No mundo nós temos vários métodos de crescimento de igreja. Temos atrativos para os jovens. Nada que é usado aí fora transforma a vida de ninguém. Só isso aqui. Só a palavra. Somente assim. Então, ele pregou. E Deus chamou pessoas pelo evangelho. Ali, eleitos foram chamados. Dionísio, Damares e muitos outros. E naquele momento, o número dos idólatras baixou. Baixou. Deus fez a sua obra. É o que devemos ter em nossa mente, meus irmãos. Deus faz a sua obra, Ele chama pecadores ao arrependimento. Nós apenas pregamos o Evangelho e devemos continuar sempre pregando. Lembre-se do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Lídia, vendedora de púrpura, estava passando por Filipos. Ela nem dali era. Mas quando ela parou para ouvir a mensagem dos apóstolos, Deus abriu o entendimento, o coração dela para atender ao que o Paulo ensinava. E em seguida, depois de crer no Evangelho, ela foi batizada. Deus faz a sua obra. À medida em que pregamos, convidando pessoas para a igreja, orando pela obra, buscando a vontade de Deus, Ele mesmo, não somos nós, mas Ele mesmo vai chamando os seus eleitos, no meio de uma multidão de pessoas que nós nem imaginamos, que nós não conhecemos. Eles ouvem a voz do Supremo Pastor e seguem, como no capítulo 13 de Atos, quando lemos a respeito da pregação dos apóstolos e da reação dos gentios à pregação. Atos 13, verso 48 e 49, lemos: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados ou destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Devemos apenas pregar. Deus é quem desperta os seus. Quero concluir dizendo que em Atenas, aquela cidade tão idólatra, Deus chamou pessoas pelo Evangelho. Será que em nosso Brasil, tão idólatra, não há eleitos de Deus para serem chamados pela pregação de sua igreja aqui? Será que aqui em Maceió já esgotou o número dos eleitos? Será que no bairro do Jacintinho, será que aqui em Vilagem Campestre
Já acabou, já esgotou, nós somos os únicos eleitos aqui? Será que não há mais pessoas para serem chamadas pelo Evangelho? Eu tenho certeza que há. Há muitos outros que precisam ouvir a pregação nossa, o nosso convite, ouvir o Evangelho de nossa boca, como aprendemos na palestra anterior de manhã. Nossa, nós sabemos tanto sobre as coisas do mundo e sobre Cristo, para podermos falar dele com autoridade, com convicção, sem ficarmos gaguejando com medo, com insegurança, mas falando com convicção de um Senhor que nós amamos e conhecemos, pela graça de Deus. Temos que pregar, porque há sim muitos eleitos de Deus aqui ainda para serem chamados, para ouvirem o puro Evangelho e tornarem-se membros vivos do corpo de Cristo. Somos chamados, meus irmãos, para participarmos desta gloriosa obra de Deus. Então precisamos pregar com fome e sede de justiça. Precisamos pregar por amor a Deus e por amor ao nosso próximo também. Precisamos pregar, assim como Paulo, pela indignação por vermos o mundo dessa situação e então queremos mudança que sabemos que só Deus vai fazer. Nós sabemos que há várias áreas da sociedade que podemos interagir como cristãos. E devemos sim ocupar espaço, aprender, investir em áreas de filosofia, para que cristãos sejam professores, para que eles ensinem uma geração nova. Tudo isso é importante, também no meio da política, mas temos que admitir uma coisa. Todas as nossas ações sociais não podem produzir verdadeira mudança sem o Evangelho. Não podem. Trazem um bem social que é limitado, temporal, para que haja transformação verdadeira. E o povo do Senhor seja chamado, despertado do sono, nós precisamos pregar. Porque é só assim que veremos pessoas que antes eram entregues ao adultério, abandonando o adultério, convertendo-se a Cristo e buscando santidade. É assim. Vemos pessoas promíscuas na sociedade que amam os prazeres carnais, abandonando essas tralhas do pecado e buscando ao Senhor. E também iniciando sua jornada para o novo céu e nova terra. Como nós, meus irmãos, precisamos pregar para que toda essa idolatria escancarada em vários aspectos de nossa cultura seja confrontada. E pessoas sejam transformadas e aprendam a não dar glória a si mesmos, nem ao mundo, mas a Deus. Por isso, não se veja mais como alguém que não é responsável por isso. Se você é realmente um cristão, um crente no Senhor, você também é chamado para esta obra de evangelização. Por isso, eu não sei, façam planos, projetos, elaborem panfletos evangelísticos com mensagens que confrontam, mas façam alguma coisa para que a igreja seja mais ativa na evangelização. Fale mais do amor de Deus, fale mais de sua justiça, falem de Cristo e apontem para aquele que é o único Salvador. E Deus, Todo-Poderoso, porque por sua graça Ele acrescentará à sua igreja os seus. E torne para essas pessoas o Deus que elas não conhecem, um Deus conhecido, anunciando a palavra de Deus. Tornem o Cristo em quem vocês creem e de quem vocês tanto ouvem aqui nesse púlpito, conhecido a todos os que estiverem diante de vocês. A quem Deus colocar no caminho de vocês, de cada um. E desejem que aqui nesse bairro, em nosso estado, em nosso país, no mundo, pessoas possam se achegar, ouvindo o santo chamado de Deus. E juntamente conosco, venham se alegrar em adorar a Deus, reconhecendo Ele como o único Deus verdadeiro. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Bem, eu queria cantar com os irmãos esse hino 163 de todas as tribos, povos e raças. Embora eu estou inseguro desse hino, mas os irmãos conhecem, então vamos cantar. 163 de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Temos então, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar.
de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino em nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós buscar e tudo dedicar, ouvemos sua Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida em teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Irmão Givan, você vai aqui assumir. Irmãos, não terminou ainda não, tá? Vamos fazer a mesma dinâmica que fizemos ontem à noite, tá? Então vão lá, peguem sua cadeirinha, tragam de volta para cá, e o tema de hoje vai ser evangelismo. Vamos discutir meios de evangelização, estratégias, aquilo que podemos fazer para promover o reino de Deus. Vão lá rapidinho, peguem sua cadeira e tragam de volta para cá.